Pegamos nossos suprimentos. Big hug, big hug. Alba e Luia. É só pôr? Cansei, esse castelo é muito grande. Calma, porque eu tô exausto. Já sabia, mas tinha me esquecido, né? É. Cheers. Take care. Estamos saindo de Sightshore. Alugamos um carro e vamos começar uma aventura sem destino certo. Temos destino certo, sim. Eu fiz toda uma programação que eu não sei se a gente vai conseguir cumprir, mas ela tá toda traçada. É eu que não sei o que é. A gente seguiu pro norte, se vê muitas planícies. A gente vai até uma mina de sal e daí tentar entrar também num parque de caminhada descalço terapêutico. E depois a gente vai entrar numa outra estrada que passa pelos Montes Cárpatos. Diz que são de uma estrada com cenário muito bonito, de vistas bonitas. Acabamos chegando nesse complexo enorme, lotado de famílias que vêm passar férias aqui. E tem uma água terapêutica aqui, acho que a pessoa fica dentro da água 1 hora, depois tem que descansar 2 horas. É um dos maiores complexos que tem desse tipo na Europa. Lotado de famílias, super bonito, lindo, né? Se chama Lacul Urso, o Lago Urso. E a gente vai dar uma volta agora no lago. E um lugar, assim, totalmente inesperado nessa nossa visita. E a gente percebe que nós somos os únicos estrangeiros aqui, que todo mundo fala romeno com a gente. Eu achando que ia ser mó furada, que não ia ter ninguém, que eu nem ia achar o lugar. E conforme a gente chegou na cidade, um bando de hotel, gente andando já de maiô assim nas ruas. Tá muito, muito curioso. Bom, esse é o... A gente tá falando tanto que veio aqui porque eu achei um negócio na internet. É isso aqui só, na verdade. Então a gente andou mais de 150 quilômetros para poder andar descalça nessas pedrinhas. Aparentemente ninguém tá andando. Aparentemente as pedrinhas já estão se desfazendo também. É uma caminhada terapêutica. É. Agora a gente chegou numa cidade que se chama Pride, super turística também. E a gente veio até aqui para visitar uma salina. E compramos o ingresso e estamos nessa fila aqui agora, aguardando um ônibus que vai levar a gente para... Olha o ônibus chegando lá. Vai levar a gente para tal salina. E ele tá num túnel, e o túnel desce, desce, desce. Parece um metrô. E tá... Ó, tô ouvindo. E a gente percebe que tá todo mundo trazendo casaco, agasalho. Eu tô achando que eu vou morrer de frio, porque eu tô só de camiseta. Agora começamos uma descida aqui bem... Muito enorme, olha até onde é a descida. Nossa! E tá ficando frio. Tá. Continua a descer, impressionante. Ok. Que lindo! Uau. Uma antiga salina de exploração de sal desativada e agora virou um passeio turístico. Você desce o túnel de ônibus, depois uma escada longa e chega nesse lugar que tem diversas atrações. Tem arvorismo, restaurante, o que mais? Vamos desbravar aqui. Brinquedos, cafés. Esculturas de sal. Que barato. Museu, tem um museu. A região em que essa mina está é conhecida como a região do sal. Existem documentos que mostram que o sal é explorado aqui desde o século XIII. Essa mina tem um formato de um cogumelo. O diâmetro chega a 14 quilômetros e a profundidade chega a 3 quilômetros. A gente está quase indo embora, mas a Carol falou que ela não quer ir embora antes dela lamber a parede. Não pode contar para os espectadores. Claro que tem, qual é a graça de fazer isso? Vontade. Eu não tenho muita vontade, mas se você tem, vai lá e lambe, porque para ver se é sal mesmo, né? Senta aqui para ficar disfarçado. Meu! É sal? É muito salgado. Segura aí. É muito salgado. Cadê? Sim?
É sal mesmo. Imagina fazer isso na época do Covid. Nossa. Pegamos nossos suprimentos. Água e cereja. Cereja? Amora. Você acha que é amora? Água e amora. É sim, tinha na casa da minha avó. Eu só troquei. Então vamos. A gente saiu agora ali da cidade de Pride, onde a gente visitou uma salina. E estamos dirigindo agora aqui por uma estrada que dizem que tem umas vistas muito bonitas. Ah, tem que parar aqui. Vê se tá aí. Então é isso, né? É. Essa passagem da estrada no meio dessas pedras enormes. E... Nas montanhas do Cárpatos. Como se chama? Cárpatos? Carpathians. Ah, então. Carpathians Mountains. E aí as barraquinhas vendendo coisa para turista. O turismo é todo romeno. Sábado, então todo mundo tá na rua, todo mundo tá passeando. Pessoal passeando. E nós... Muitos campings. Olha, tem um riozinho ali. Sabe? Tem um rio que passa ali, vamos cruzar para dar uma olhada. Começou de manhã hoje? Umas 10h30. Já são 8 da noite, então já faz 10 horas que nós estamos indo para lá e para cá. E agora descobrimos que tem uma cidade no caminho aí pro roteiro de amanhã que se chama Regim. Então nós vamos dormir em Regim. Vou ver se a gente acha um hotel lá. Nunca na minha vida achei que eu ia passar uma noite em Regim. Nossa, eu tô nem conseguindo falar, mas tô morto de cansaço. Ainda bem que você tá dirigindo. Tinha uma pensione ali. Não, temos que dar para ir mais ainda, dá para chegar Não mais. sei, eu também acho. Tá bom, até amanhã. Saímos agora da cidade de Regim, foi o local que a gente dormiu ontem, depois de 330 quilômetros rodados. E estamos agora a caminho de Cluj, que é a segunda maior cidade da Romênia em número de habitantes. E hoje, pelo seu projeto, a gente vai rodar mais do que ontem ou... O que vai ser parecido. Ah, tá. Vai ser parecido. Chegamos na praça central da cidade de Cluj. Essa cidade tem 320 mil habitantes. É a cidade que tem a maior concentração de estudantes universitários de todo o país. Como se chama essa praça aqui? Uniri. É a Piazza Uniri, a praça central. É domingo, tá tendo eventos culturais aqui. Uma exibição ali de dança de uns mexicanos. Aqui atrás de mim também tem um pessoal paramentado com roupa típica para fazer daqui a pouco uma exibição de música romena, folclore. E a gente vai dar uma caminhadinha para conhecer essa aqui, que é uma das principais cidades do país. Ela é interessante, ela é equidistante das 3 grandes capitais da região: Bucareste, Budapeste e Belgrado. So I just met this great guy. You are Stefan? Yeah, Stefan? exactly. From Romania, of course, and he told me that the dance that we were watching is actually not Romanian, it's Hungarian, but he's really nice. He says he's gonna one day come to Brazil. Oh, for sure, I want it. Yeah. And he actually never met a Brazilian before, is that true? No, I've never met it. Yeah, it's my first time. And he says he's gonna follow us on the Earnest Life, so that's great. So yeah, traveling and making new friends all the time. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you, Stefan. Yeah. You can have a great life. Big hug. Big hug. Hey, de legkedvesebb fiam, de engem a szerelem, vezetett a rossz, de engem a
região da Transilvânia foi um local de disputa entre a Hungria e a Romênia durante muito tempo, conquistas e reconquistas, então a gente vê uma mistura de cultura húngara e romena o tempo todo. Essa catedral aqui atrás se chama São Michel, a construção começou em 1850, ela tem o estilo gótico e é um marco aqui na cidade. Saímos de Cluj, estamos indo para Alba Iulia, uma cidade histórica que tem 2000 anos, desde a época do Império Romano. Pela primeira vez a gente está pegando uma autobahn, uma estrada que dá para ir bem rápido. Saímos da cidade de Cluj e estamos indo para Alba Iulia, uma cidade romana, data desde aquela época, e estamos numa estrada muito rápida, né, lindo? Estamos chegando na cidade fortificada, na Citatel de Alba Iulia. Essa cidade remete a 2000 anos, quando os romanos conquistaram essa região, derrotando o reino dácio na época, e construíram bem aqui um castrum. Castrum é um local onde os exércitos romanos ficavam com infraestrutura, tal, eles se estabeleciam para defender a região. Posteriormente, já no início do século XVIII, os austríacos decidiram aumentar a fortaleza para defender o território dos avanços do Império Otomano. E depois dessa mesma região, Tropecei. bom, aqui nesse mesmo local aconteceu outro fato muito importante da história da Romênia. Foi aqui que a Transilvânia, no final da Primeira Guerra Mundial, dia 1 de dezembro de 1918, declarou que se unia à Romênia. Então, o dia 1 de dezembro é o dia da celebração nacional, o Dia da Romênia, que é o dia da grande unificação. Essa sala aqui é conhecida como a Sala da União, porque foi nessa sala, em 1º de dezembro de 2018, que os romenos se reuniram, uma delegação enorme de romenos, com a delegação dos transilvânios, e foi decidido a unificação da Romênia. Aqui dentro foi lido e assinado o decreto que unificava as duas regiões num país só. A fortaleza toda ela é construída no formato de estrela. Se você sobrevoar e olhar para baixo, você vai ver que as paredes formam uma estrela. E isso segundo um rapaz contou pra gente lá, é uma das características dessas fortalezas com origem austro-húngara, né? Acho que tem aqui Tem, vai dar pra ver. uma miniatura. Mas nesse formato, a fortaleza tinha capacidade de abrigar até 10.000 soldados ao mesmo tempo. Tinha estrutura de água e esgoto, de depósito de alimentos, e é isso. A gente entrou antes no acampamento romano, agora estamos entrando no acampamento dácio.
Djalma e Yulia e vamos correndo, tentando aproveitar a luz do sol, porque o dia é longo, para tentar conhecer ainda hoje o castelo de Corvin, que é tido como um dos maiores e mais bonitos da Europa inteira. É só pôr? Eu fui lá e falei, olha, eu quero pôr diesel na bomba 3. Ela falou, pode pôr, não tem que pagar. Você põe e depois você vai lá e paga. Não tem que pagar, Legal, tava né? bom. A gente estava conversando com uma mulher ontem, a gente já está aqui há quase 2 semanas, é muito perto, né, da Ucrânia. A gente ontem chegou a 200 km da Ucrânia, mas não se fala na guerra aqui, simplesmente não se fala. Mas ontem foi a primeira vez que alguém falou pra gente sobre a guerra, foi justamente sobre o preço da gasolina e do diesel. Diz que afetou demais o preço dos combustíveis. Nós estamos pagando aqui, ó, 7,37 um litro de diesel. Isso dá uns R$8. 244 vai dar uns 260, 270 reais para 33 litros. É bastante, né? Vamos lá. Eu já estou chegando no limite da exaustão. Por quê? Pelo amor de Deus. Nossa. É muita coisa num dia só, com meu pé doendo assim. Mas conseguimos chegar no castelo de Corvin. Estamos a poucos metros dele. Ainda são 6h20. Fica aberto até as 8. Então, vamos conseguir cumprir o objetivo do dia. Né, Puki? Yes. Sim. Esse castelo é muito grande. Mas a gente pagou, tem que andar ele inteiro. Tem. Vamos provar mais um snack romeno. Esse aqui se chama placinta. Platinta, se fala platinta. Parece um pastel assim. É feito na chapa com queijo e dill. Dill é um parente do orégano. Bem saboroso. Bom? I wanna try. Calma, Puki. Queijo dill, muito bom. Eu tô exausto. Rodamos sei lá quantos quilômetros hoje. Uma loucura. Mas valeu muito a pena. E agora vamos rodar mais um tantão para chegar no local que é uma surpresa. Que deve ser o lugar mais bonito talvez de toda a viagem aqui na Romênia. Que nós vamos ver amanhã de manhãzinha. E agora é ir para carro, voltar para a estrada, procurar um hotel para descansar. Até amanhã. Tô empolgada hoje para ver o que a gente vai ver. Acho que vai ser bem legal, bem interessante. Na verdade foi uma surpresa que a Carol preparou para mim, porque eu não sabia nem da existência. Já sabia, mas tinha me esquecido, né? É apenas uma estrada, mas é uma estrada com história e com beleza. Essa aqui é a Transfagaração.
a estrada que corta os Montes Fagaras. Ela chega até 2.000 metros de altura e é uma estrada icônica na Romênia. O Jeremy Clarkson, do Top Gear, elegeu como a estrada mais bonita do mundo. Ela foi construída na década de 70 sob o comando do ditador comunista Ceausescu e a principal função dela era de fornecer uma rota de escape caso houvesse uma invasão soviética. Para a construção dessa estrada foram utilizadas 6 milhões de quilos de dinamite. Ela foi construída pelo exército e também por presos e ao custo de muitas vidas. Os números oficiais dizem 40 vidas, mas os não oficiais dizem que foram centenas de vidas o custo da construção dessa estrada. E o interessante é que a construção começou ao mesmo tempo dos dois lados da montanha. E a construção se encontrou lá no alto, no meio da montanha, os dois grupos que construíram cada lado. A característica dessa estrada é o zigue-zague. O que é famoso nela é esse zigue-zague que está atrás de mim. Não sei se dá para perceber, mas é um zigue-zague interminável que vai até lá em cima. Quando a gente estava chegando no que parece que é o ponto mais alto, o trânsito parou completamente. Aí nós conseguimos parar nosso carro no acostamento ali meio improvisado. Estamos subindo aqui pelo morrinho para tentar chegar lá no ponto mais alto. Conseguimos atingir o objetivo do dia, chegar aqui no ponto mais alto, pertinho do lago, no ponto do encontro das duas estradas, da que foi construída pelo sul e a que foi construída pelo norte, com a vista desse cartão postal aqui da Romênia. A mulher quase caiu lá embaixo. Just made a new friend here. What's your name? Hello, my name is Tudor. Tudor is how do you call yourself? Paraglider? Yeah, Paraglider. Romanian paraglider pilot in our national team. You're in the national team? Yeah, And so you're going through a competition right now? yeah, we are having our national championship here at Vâlălac. Great, good for you. What a beautiful place to do this, right? It is, it is. So good luck. Thank you very much. Enjoy. And cheers. Take care. Thank you And very you much. take care of yourself when you go down. Thank you. All the best. Thank you. Eu não consigo, é melhor você. It's super strong. Terminamos hoje o giro de carro pela Romênia. Foram 3 dias de... A gente calculou uns 1.000 quilômetros rodados. E o mais interessante é que a gente não planejou alugar carro, foi espontâneo, de repente um dia a gente decidiu e tinha um último carro na cidade pra gente e a gente acabou indo para lugares que a gente não planejava ir. Acabamos conhecendo bastante. Foi muito legal porque a gente passou muito pela zona rural da Romênia. Conhecemos cidadezinhas, passamos no meio daquelas cidadezinhas incríveis e outros pontos assim, castelos, estradas, cidades medievais. Foi um passeio incrível e não podia ter sido melhor. Muito fácil, estradas boas, tudo bem indicado, muita segurança, enfim, foi uma experiência incrível, maravilhosa. A gente se apaixonou pela Romênia e a gente está meio que se despedindo, porque agora a gente vai para Timișoara e de lá a gente vai embora para a Sérvia, que vai ser o próximo destino. Mas a gente fica assim, vai embora daqui, mas fica com vontade de voltar. A gente até combinou que a gente deve voltar em talvez uma época de inverno para ver como que é esse cenário todo coberto de neve. Porque as cidades todas ficam cobertas de neve, a maioria do que a gente passou, então é totalmente diferente.
É um país que a gente... Deve ser interessante. Que a gente se apaixonou. É. Romênia, vamos sentir saudade de vocês. De você. Então, Lara vedere. Lara vedere. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.